Dá a sua opinião de um homem bem-sucedido agora, um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que lota evento. Dá a sua opinião sobre o dinheiro versus disciplina. O dinheiro do nosso patrimônio, meu, da minha família, da minha esposa, todo é fruto de disciplina. Disciplina no quê? Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição especial, porque nós vamos falar de um assunto que você não gosta ou finge gostar, porque se gostasse mesmo praticava. Disciplina e repreensão. É algo que eu tenho que fazer todo dia com o Wesley e ainda assim não tem jeito. Recebam o nosso convidado de hoje. Ele é mentor de alta performance e é mesmo, tá? Não é de nomezinho, não. É mesmo de alta performance. É um dos maiores palestrantes do nosso país. Empresário, autor best-seller, ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, mestre em Ciências do Esporte. Rapaz, é muito grande esse currículo. Receba o meu amigo Joel J. Aê! Joel, primeiro, a gente defende muito aqui em tudo que a gente faz que uma das formas mais rápidas de crescer, eu ensino isso inclusive do método Destiny, nosso método, que uma das formas mais rápidas de você crescer é estar debaixo de disciplina e repreensão, que biblicamente é a mesma palavra. Ou seja, ter alguém te corrigindo o tempo todo. Essa ficha demorou a cair pra mim. Eu sou filho de militar, então disciplina pra mim não é algo estranho. Meu pai tinha hora de acordar, arruma sua própria cama, etc, etc. Mas a ficha caiu mesmo quando eu comecei a treinar. Eu falei, vou cuidar da minha saúde. Comecei a ir pra academia. Passando uns 2, 3 meses, eu me olhava no espelho e eu tava pior ainda. Falei, não era pra estar melhor? E uma vez eu treinando, passou um personal trainer, me reconheceu e falou assim, tudo bem, cara, te sigo na internet. Falei, eu posso te dar um conselho? Falei, claro, ele, é que você tá treinando errado, cara, você deve estar ferrando tuas costas e ainda não tá dando o resultado do teu músculo, o jeito que você tá puxando é totalmente errado. E na hora que eu falei assim, cara, o cara tá se metendo na minha vida aqui, a primeira coisa que acontece quando você é chamado a atenção é criar uma resistência. Logo depois eu pensei, pô, mas vou aproveitar que o cara me segue, mas como é que é então? Aí ele me explicou, ele falou, eu te aconselho a ter um personal trainer, porque amanhã você vai esquecer e vai puxar errado de novo. Se não for nesse exercício, vai ser em outro. Ali caiu a ficha. Que se a gente não tiver alguém constantemente nos repreendendo, disciplinando, a gente acha que tá abafando e na verdade tá fazendo tudo errado. Jogar a bola pra você falar sobre isso, sobre a importância, pra gente começar, Bruno de hoje, a importância, qual é a máxima da disciplina e da repreensão na vida de quem quer vencer aqui na Terra. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Só paulada. Brunet, pô, minha vida toda foi assim, né? Eu, com 13 anos, 12 para 13 anos, eu participei da minha primeira competição, fiquei em último, joguei a touca no chão, fiquei com raiva, fui até o meu pai. Antes de chegar no meu pai, meu professor passou por mim. Falou, por que você tá chorando? Eu falei, eu tô chorando porque... Chorando. Eu falando chorando, né? Não tô falando... Eu tô chorando. Porque eu fiquei em último. Fiquei em último. Aí ele me perguntou, o que você quer? Aí eu, tipo assim, o que você quer da vida? Eu falei, eu quero ser campeão. Aí ele falou, então te falta treino. Você não treina. Você treina pouco. E essas frases hoje, sucesso é treinável, que você... Eu vi, tem 30 anos. E ele falou, te falta treino. E aí ele me falou assim, eu falei, tá bom, o que eu faço? Daí ele falou, amanhã o treino começa às 5 da manhã, e às 5 você vai estar atrasado. Não esqueço, então, esse negócio de pontualidade, de treino, de disciplina, de receber comando. E eu lembro que esse cara que me falou isso, ele me treinou 16 anos. Eu fiquei com ele 16 anos todo dia. E alguns dias eu não concordei com ele. E ele falava, mas eu não quero a sua concordância. Isso é muito bom. Nem sempre você vai concordar. A única coisa que ele falou, você não precisa concordar comigo. A única coisa que eu preciso de você é obediência. Você consegue ser obediente? Eu falei, consigo. É pra fazer isso. Cara, isso que você tá falando é totalmente bíblico, né, Wesley? Sim, sim. Sabe que exatamente o que você tá falando, Deus fala o tempo todo pro ser humano na Bíblia. Ó, quando eu falar alguma coisa, você não vai entender porque a minha mente tá muito acima da tua. Você nunca vai entender o que eu tô te falando. Só faz, só obedece, que lá na frente você vai me agradecer. Você vai ver que deu tudo certo. Então, é impressionante, gente, o que dá certo nessa vida já estava escrito. É por isso que quanto mais você estudar a sabedoria milenar, mais dentro do que dá certo você vai estar. Agora, ser chamado a atenção é muito difícil, cara. Sim. Porque, imagina, hoje eu tenho pessoas até hoje que me repreendem, nunca vou abrir mão de ter pessoas que me repreendem e me disciplinem, porque você nunca vai estar o bom o suficiente
para não ser repreendido. Sempre vai ter alguma coisa. Porque se você melhorou aquilo que antes fazia mal, ou fazia mal feito, no decorrer da vida você vai adquirindo outros hábitos que podem ser ruins, que precisam ser corrigidos no futuro. Só que ser chamado a atenção é muito difícil, e quanto mais alto você subiu, ou quanto maior você está profissionalmente ou financeiramente, mais difícil ainda é você aceitar a repreensão, porque você acha, já tem resultado, quem é ele para me chamar a atenção? O nome disso na Bíblia é orgulho, que é um dos grandes inimigos do ser humano, se não for o maior. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo meu pessoal. Uma vez eu postei uma foto no Instagram, e assim, meio modelo, apontando, isso aqui, pá. Aí meu pai me ligou uma hora depois. Aí meu pai, tudo bem, Thiago? Foi tudo. Aí meu pai falou assim, me diz uma coisa, você é artista? Eu falei, não. Eu falei, então por que você postou uma foto como se fosse artista? Olhando por nada, apontando. Eu falei, pai, negócio de internet, pra engajar, não sei o que. Ele falou assim, apaga essa foto, isso não é você. Você tem que ser de verdade, isso não é você não é assim. E aí na hora eu fiquei com raiva, falei, o que meu pai entende de internet? Tem pouco seguidor, não tem nada, tem 70 anos, não tem nada de internet, é o que entendo. Aí, na hora, vem um mecanismo de defesa pra você não aceitar a repreensão. Só que quem tá te chamando a atenção, presta atenção, não é o que a pessoa tá falando, é quem tá falando. É o meu pai. Quem pode te repreender? Quem pode te disciplinar? Quem tem preparo pra isso ou quem te ama? O meu pai não tem preparo de internet, mas me ama. Ele viu alguma coisa que ia me atrapalhar. Sim. E ele falou, Thiago, guarda teu coração. Não começa a se achar importante. Thiago, isso, pai. Ele viu naquela foto, aquela foto denunciou algumas coisas em mim. E ele, como é meu pai e me conhece, percebeu a motivação daquela foto. Ele falou, apaga isso não é você. E ali eu aprendi que por mais que a gente não goste de ser chamado a atenção, quem nos chama a atenção precisa ser obedecido. A pergunta é, como é que as pessoas que estão nos escutando agora podem achar uma pessoa assim? Porque é difícil. Tá, é verdade. Nem todo mundo teve pai. Você teve um pai que te disciplinou, eu tive um pai que te disciplinou. Quem não teve pai? Quem não teve um professor? Bom, eu costumo dizer que a gente segue orientação, ou deveria seguir orientação de um grupo de pessoas que tem que ter 3 características, né? Primeiro, essa pessoa tem resultado. Qualquer pessoa que tem um resultado sobre uma determinada área, ela, pelo menos é comigo, assim. Então, sei lá, o Flávio Augusto vai falar alguma coisa, eu abaixo a cabeça e escuto. Vou ouvir algum conselho de liderança do Bernardinho, eu abaixo a cabeça e escuto. O Thiago Negro vai falar alguma coisa pra mim de finanças, como sempre fez, eu abaixo a orelha e escuto. Você vem falar de espiritualidade e inteligência emocional, abaixo a cabeça e escuto. Eu escuto, eu absorvo. Então, a pessoa tem resultado relevante naquela área. A segunda coisa, a pessoa tem conhecimento. Às vezes uma pessoa tem um conhecimento profundo de uma coisa e não necessariamente ela tem tanto resultado, mas ela conhece. Mas ela é especialista. Ela é especialista, ela detém conhecimento. E esse conhecimento, Thiagão, ele não precisa ser um conhecimento de um doutor. Ele pode ser conhecimento tácito. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe tem conhecimento, pô. Minha mãe tem sabedoria. Minha avó. Minha avó tem 80 anos, uma nordestina, estudou até a 5ª série, não tem um dente na boca e falou pra mim, filho, saúde, tá? O restante corre atrás. Saúde é importante, cuida da saúde, tá? Deus te abençoe. 80, ouvi, tem conhecimento, ela é sábia naquilo, né? Cheia de cabelo branco que fez diferença. E a outra, eu escuto pessoas que têm comportamento do qual eu me inspiro. A pessoa age de acordo. Ela se comporta de uma maneira que ela não deixa brecha. Então, pessoa que se comporta de uma forma da qual eu me inspiro, outra que tem conhecimento e sabedoria, outra que tem resultado, independente da idade, eu escuto. E eu aprendi uma coisa também muito cedo. Eu aprendi que conviver com pessoas melhores do que eu ia ser uma das habilidades mais... Ou melhor, ia ser uma das atitudes mais inteligentes que eu ia ter, cara. Eu vou pedir conselho pra quem tem habilidade, pra quem é melhor do que eu. E eu também descobri uma coisa. Isso eu descobri nadando. Uma vez, em 2003, eu treinei com um cara que era muito bom. Ele parou de nadar ano passado. Ele bateu o recorde do mundo. O cara é surreal. O nome dele é Nicolas Santos. Grande amigo, um beijo, irmão. E ele, em 2003, a gente foi do mesmo time. E ele era o cara. Ele era o cara, o melhor do mundo. Em 2003, eu falei, caraca, eu tô com o melhor do mundo aqui treinando todo dia. Ele faz um negócio... Eu não sei fazer isso aqui que ele faz. Ele fazia a saída do bloco, ele era muito rápido. E eu falei, vou perguntar pra ele. Ele não vai me dizer. Ele não vai me dizer. Aí eu perguntei, Nicolas... Cara, tua saída do bloco é muito rápida. Olha a minha e vê o que eu tô fazendo errado. Ele olhou, disse que eu tava fazendo errado e disse como que era pra fazer certo.
E a gente competia a mesma prova, cara. Ele me disse... Eu não esqueço mais desse dia. Ou seja, eu tive, vamos dizer assim, eu não tive o orgulho pra perguntar pro cara, eu fui humilde pra perguntar pro meu adversário e ele me contou. E ele teve a humildade de responder. E ele me respondeu. Cara, isso tem A 20... generosidade. Pô, isso tem 20 anos. Eu falei, então tá, então dá. Dá pra perguntar assim. Ah, mas o cara que tá indo super bem, ele não vai me contar. Vai sim, ele conta. Ele conta. Quem não conta é quem faz menos que você. Quem faz mais que você, conta sim. Eu também acho que quem alcançou grandes níveis já alcançou a generosidade e não nega informação e conhecimento. Por que a gente tem essa mentalidade de tal pessoa não vai passar o conhecimento dela pra gente? Tá se dando bem no negócio dela, vou perguntar o que tá acontecendo, qual que é a ferramenta de venda. A gente nunca acha que ela vai passar, porque, não sei, talvez tá roubando o ouro dela. Eu acredito no orgulho. O orgulho ferra muitas pessoas. Você fala pra caramba de orgulho, né? Orgulho... E o orgulho, ele vem de um jeito... Ele não é ruim quando ele vem. Ele vem pra te proteger, pô. Se acontecer alguma coisa na tua vida, o orgulho, ele vem pra te proteger. Mas às vezes é tanto que ele te dá soberba, ele te dá presunção, ele te dá prepotência, ele te dá ignorância. Altivez. E aí, pô, né? Você ignora os detalhes. Eu acho que o orgulho tem essa questão. E por conta também de um princípio de escassez muito grande da turma, né? Por exemplo, tem uma frase que é assim, né? Aquele que faz mais do que você nunca vai dizer que você tá fazendo pouco. Ou, perdão, que você tá fazendo muito. Né? Nunca vai te colocar para baixo. Quem faz mais do que você não enche o teu saco. Então, quem não te propulsiona, não te dá propulsão é quem tá fazendo menos, quem tem essa escassez, quem acha que o mundo é um mundo de gente que não contribui, que não soma. Mas não, eu não acredito nisso não. Cara, uma coisa que eu não costumo, assim, falar de mim mesmo por motivos óbvios, mas tem uma coisa que tá dentro desse assunto, que por acaso você ouviu do Flávio Augusto essa semana. A gente estava no mesmo evento, e aí o Flávio me apresentando, ele falou assim, esse rapaz aqui apontou pra mim, trabalha muito. Sim. Quando é que essa mentalidade entrou na minha vida? E aí eu vou jogar a bola pra você, porque eu acho que você fala bem melhor do que eu nisso. Quando eu percebi que a disciplina é a mãe dos resultados. Cara, eu queria ter resultado. Eu falei, eu não vou ser pobre, mano. Eu já sei o que é, não quero. Eu não vou ser um cara irrelevante que vai viver nessa vida e morrer bêbado jogado em algum lugar. Eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu decidi isso, eu tive que tomar uma decisão ainda mais difícil, que é, eu vou precisar ser disciplinado, e eu não era. Porque sem a disciplina, eu não iria conseguir produzir resultados. A gente tá gravando esse Brunecast aqui, eu já trabalhei pra caramba antes. Eu tô trabalhando desde cedo, já fiz café com destino ao vivo, 7h pouca da manhã. Já 6h pouco já tava arrumando meus filhos pra escola. Não tem... Quando as pessoas estão acordando, eu já fiz 3 coisas já. Ultra produtivas. Mas eu não era assim. Você precisa saber que eu não nasci assim. Como o Joel diz, o sucesso é treinável. Eu comecei a passar por cima de coisas que eram mais agradáveis pra mim, pra ser disciplinado e ter resultado. Como uma pessoa comum que tá nos escutando agora, trabalhador comum, tá em casa, escutando esse vídeo, falando, eu queria ser uma pessoa melhor. Como é que essa pessoa faz pra, por cima dos seus prazeres, por cima das suas preguicinhas, por cima dos seus bloqueios mentais, ele estabelecer a disciplina? É o quê? É vergonha na cara? É prática? É andar com gente assim? O que a pessoa precisa fazer para tomar essa decisão? É ambição? Eu quero tanto prosperar que eu vou ser disciplinado? Você que é um cara que é ultra disciplinado e tem resultados extraordinários, ensina pra gente, pra quem tá começando do zero, qual é o caminho mais rápido pra ser disciplinado? Boa. Se liga, hein? Se liga que é Essa aula é de uma graça. das perguntas que mais aparece pra mim no meu Instagram. E, Joel, como é que eu faço pra ter disciplina? Como é que eu faço pra ter disciplina? E eu vou te confessar uma coisa aqui, cara. É difícil responder isso. Porque é uma pergunta que pra mim, ela é estranha. Ela é estranha. Eu falo, mas existe outro jeito de viver se não for assim? Existe uma outra forma de conquistar as coisas se não for assim? Ninguém precisa lembrar que eu tenho que fazer exercício. Ninguém precisa lembrar que eu tenho que estudar. Ninguém precisa lembrar que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Todas as minhas obrigações, ninguém precisa lembrar. Eu não sou lembrado de nada. Eu não vejo pessoas falando pra mim, cara, tá te faltando isso aqui. Isso não acontece na minha vida. Não tem. Minha esposa não fica me dando lembretes de coisas. Você tá indisciplinado nessa área. Eu falo... E eu fiquei me perguntando, Thiago, cara, como é que eu respondo isso? Até um dia que eu entendi. Eu falei, o problema é que a pergunta tá errada.
A pergunta não é como que eu faço para ter disciplina. Tira. A pergunta é o que a disciplina faz por mim? Essa é a pergunta certa. E eu já fiz essa pergunta em diversos lugares. O que a disciplina faz por nós, os caras? Realiza objetivo, concretiza sonhos, traz resultados. Então a pergunta é essa. Não é como que faz para ter disciplina. A pergunta é o que você quer? Você quer um corpo mais magro? Adivinha quem vai trazer. Você quer mais dinheiro na conta? Adivinha quem vai trazer. Você quer um relacionamento melhor? Adivinha quem vai trazer. Você quer que o teu filho olhe pra você? Porque eu falo o seguinte, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma história boa. Eu tenho 3 filhos e a verdade é a seguinte, não existe nenhuma chance de alguém perguntar pros meus filhos quem é a maior referência pra você como homem. E eles falarem Steve Jobs, Elon Musk. Eles não vão falar isso, eles vão falar meu pai. Fim, game over, fim, meu pai. Por quê? Porque eu sou disciplinadamente o cara que acompanha os moleques. Eu tô ali todo dia, eu tô ali falando quem é a mulher? Vai falar minha mãe. Quem é o homem? Vai falar meu pai. Vai falar pai e mãe. Portanto, a pergunta não é como que eu faço para ter disciplina, mas o que a disciplina faz por mim. Então, se a disciplina faz por você que ela realiza teus sonhos, a pergunta é, então o que tu quer? O que você quer? Bom, hoje o papo ficou realmente muito sério, né? É aula grátis você ouvir Thiago Brunet, Joel J falando de tudo isso, meu Deus do céu. É difícil processar, cara, é muita coisa importante, muita coisa interessante, e eu me vejo, cara, fazendo quase tudo ali que eles falam, para conseguir chegar a patamares altos aí, é algo que eu me dedico bastante, em todas as áreas que eu pratico, né, desde o meu trabalho, que eu tenho um emprego, até esse projeto aqui do YouTube. Foi muito papo sobre disciplina, orgulho, conquistas e etc. Bom, falando um pouco da parte do orgulho, é muito importante para a gente poder conseguir crescer na vida, a gente conseguir avançar na vida, que a gente tenha muita humildade para saber aquilo que a gente não sabe. E também ter muita humildade para ensinar para todo mundo tudo aquilo que a gente sabe. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer isso com as pessoas que trabalham comigo. Eu sempre digo que o conhecimento foi feito para ser passado para frente e que eu não vou levar para o caixão tudo que eu sei. Eu faço questão de ensinar. Significa que eu sou o melhor profissional do mundo? Não, tem nada a ver com isso. Mas significa que eu posso contribuir para quem sabe menos do que eu, assim como eu quero aprender com quem sabe mais do que eu. Às vezes eu não consigo absorver necessariamente uma pessoa que está do meu lado, mas eu consigo de um livro. Às vezes o livro que eu estou lendo não me ajuda tanto quanto eu gostaria, mas alguém que está do meu lado consegue me ajudar da maneira que eu talvez não esperava naquele momento, mas é suficiente. Então, sobre esse papo de orgulho e humildade, a gente precisa entender o balanço entre cada um e seguir em frente, conseguir chegar a patamares altos e ajudar as pessoas a chegarem também, se você busca excelência na tua vida. Já sobre disciplina, é algo que eu falei bastante no meu primeiro vídeo dessa série de lições aprendidas, que se eu continuasse constantemente postando, criando conteúdo em cima dos melhores vídeos da internet, que é o que eu busco fazer, eu poderia talvez chegar em lugares longe. Bom, depois de um pouco mais de um mês produzindo vídeo, eu vi meu canal crescendo absurdamente, a quantidade de visualizações, a quantidade de seguidores, e felizmente eu agradeço a cada um de vocês que deixou feedback positivo, até também quem deixou feedback negativo. Isso é muito bom para a construção de novos conteúdos cada vez melhores. Feedback é muito importante e a gente tem que ter humildade para poder receber, seja bom, seja ruim. Isso é muito importante para nossa caminhada, muito importante para nossa jornada. E ainda mais com foco na disciplina, a gente tem que entender que para conquistar aquilo que a gente quer, quase nunca vai ser fácil. E a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Assim como o Jota disse, você quer um corpo legal, você tem que abrir mão daquilo que te dá prazer, para fazer aquilo que você tem que fazer. Para você chegar no nível importante ali do teu esporte ou do teu trabalho, você tem que abrir mão de ficar um pouco mais à toa, você tem que abrir mão de, às vezes, deixar de curtir para poder se dedicar até a hora que você vai chegar no nível que você vai poder respirar um pouco mais em paz. Deixa aqui os comentários do que você também tirou de lições. Deixa aquele like, se inscreve no canal e assiste aqui o vídeo do Davi Luiz dando uma bronca terrível no Negrete. Tem tudo a ver com esse vídeo aqui, é papo de humildade.